Jornal, após consulta via Lei de Acesso à Informação, foi de que os documentos possuem dados pessoais e estão restritos a agentes públicos e aos envolvidos no processo. A Receita Federal do Brasil foi procurada para comentar o caso, mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Márcia Bueno. Muito obrigado, Márcia Bueno, da Agência Rádio Web. Pois é, né? A Receita dando sigilo de 100 anos de processos de senador ladrão. Essa é real, que é o Flávio Bolsonaro. Muito bem, já está com a gente aqui, como eu havia prometido, como eu havia falado para vocês, Jair dos Santos, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas. Bom dia, Jair, tudo bem? Bem-vindo à Rádio Noroeste. Bom dia, Jerry. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste. É sempre uma oportunidade importante e falar aqui nesta rádio, que é uma rádio que alcança aqueles que nós queremos que ouça a nossa voz, uma rádio que fala a linguagem que os trabalhadores, que o movimento social fala, e por isso de antemão já quero parabenizar o Jerry, a Cris e a todos aqueles que fazem a nossa voz ecoar aí para aqueles que precisam nos ouvir. Jair, vamos iniciar essa conversa. Nós temos 1 hora de conversa, dá para nós falar 1 hora? Dá, aqui de sem entrevista, problema. tranquilo? Jair, eu tenho acompanhado muito a luta dos metalúrgicos, até porque eu fui metalúrgico também. E aí, se tem uma coisa interessante na categoria, é que a categoria, ela tem uma autoestima, né? Muito grande. O trabalhador fala assim, eu sou da luta, eu sou metalúrgico, né? Ele estufa o peito e diz, eu sou metalúrgico. Essa autoestima vem da luta dos metalúrgicos ao longo da história? Sim, com certeza vem da luta dos metalúrgicos ao longo da história, e principalmente em 2 períodos. Num período que o processo de industrialização se iniciou no país e onde o movimento sindical não era tutelado pelo Estado. Então, portanto, era uma necessidade que os trabalhadores buscaram de se organizar através de associações, de ajudas mútuas, na tentativa de criar um sindicato livre, sem a interferência do Estado. Então essa autoestima, ela vem daí, porque na prática o que nós gostaríamos de que nós tivéssemos é a autonomia e a liberdade total na nossa forma de se organizar. Mas o Estado, no decorrer do tempo, quando percebeu que havia um crescimento dos trabalhadores nessa visão de que era um sindicato autônomo, livre de verdade, não organizado por categoria, e sim organizado pela vontade dos trabalhadores, o Estado interferiu nesse movimento e criou o sindicato a partir da concessão do Estado. E isso fez com que viesse, obviamente, o que nós conhecemos, o tradicional sindicalismo pelego. E isso interrompeu um pouco esse sentimento, mas óbvio que o embrião, né, a semente já tinha sido plantada. E é por isso que nasce então os processos de oposições, porque queria essa liberdade, queria essa autonomia, e a gente vem romper com isso de novo a partir das grandes greves das décadas de 70 e 80, né, que culminou nos grandes movimentos, e que de novo os trabalhadores então retomam esse sentimento de ser metalúrgico, da sua autoestima, e portanto, ainda que estejamos sobre a tutela do Estado, mas o sindicato, pelo menos uma parcela, né, do sindicalismo, é esse sindicalismo de autônomo, independente de partido, de patrão, de governo, e onde os trabalhadores trazem em si essa autoestima. E aí, obviamente, falando aqui dos trabalhadores metalúrgicos que nós representamos aqui na Campinas região, Limeira região, Santos região. Legal, Jair. Eu queria chamar a atenção também
Sobre a questão dessas retiradas de direitos, né? Que a gente teve um golpe, retirada de direitos e tal. E aí a gente percebe, né, no Congresso Nacional, por exemplo, qual foi o primeiro instrumento que eles tentaram destruir? Os sindicatos, né? Porque tentaram privatizar a Petrobras, né? Tentaram, toda vez que tentam retirar direitos, os sindicatos se mobilizavam e evitavam. O primeiro ataque foi aos sindicatos, para depois retirar os direitos. Como é que você avalia? Foi uma tentativa de minar os sindicatos para minar a resistência? Com absoluta certeza, porque os patrões e o governo sabem que um sindicalismo comprometido, de dirigentes sindicais comprometidos na defesa do direito dos trabalhadores, é fundamental para garantir que esses trabalhadores façam a resistência a partir da base. Você precisa ter uma direção que te oriente a isso. E eles então sabiam que esse sindicalismo que eles consideram vermelho precisava ser tirado de cena, até porque eles disseram, olha, para que uma reforma no Brasil dê certo, primeiro é preciso eliminar o sindicato e o poder dos sindicatos. E a resistência que vai ter. Exatamente, porque o sindicato vai resistir a isso e vai levar os trabalhadores a essa resistência. E como a lógica é que eles têm trabalhado com a lógica do individual prevalecer sobre o coletivo, para poder chegar nessa situação que nós estamos hoje, como se o trabalhador e a trabalhadora tivesse as condições para sentar à mesa com seu patrão e negociar a partir de uma correlação de força igual. Então, portanto, para eles fazerem isso, é necessário eliminar o sindicato. Principalmente os sindicatos dos quais nós estamos falando aqui, o sindicato dos sindicatos combativos, porque tem uma parcela do movimento sindical aí que, né, é mais patrão do que o próprio patrão. Então, pois é, e aí eles falaram assim, ó, vamos pegar no bolso, né? Exatamente. Cortando o imposto sindical, mas vários sindicatos, como é o caso dos metalúrgicos ou Sinergia, vários sindicatos já vinha rompido, como você falou, o rompimento da estrutura do Estado, né? Já havia rompido com isso. Então essa reforma, de uma certa forma, não afetou o sindicato, né? O fim do imposto sindical, essas coisas que foi tirada, né? Mas isso não afetou os metalúrgicos, por exemplo. De maneira nenhuma, porque a gente vem do embrião que eu falei aqui no início da nossa conversa. A gente vem do embrião de um sindicalismo livre, sustentado pelos próprios trabalhadores. Então, portanto, nós sempre fomos contra o imposto sindical. Nós nunca fomos a favor do imposto sindical. Então, a retirada do imposto sindical com a lógica de que com isso ia enfraquecer financeiramente o sindicato e aí o sindicato ia deixar de existir, trouxe um problema para eles próprios, que dependem dos sindicatos pelegos para fazer os acordos pelegos dele. Porque esses sindicatos quebraram, não tem como sobreviver, porque não tem sócio. E não tinha sócio, não era porque, por acaso, não tinha sócio para poder permanecer perpetuamente, porque os sócios que eles tinham eram tão sob o controle deles que qualquer eleição tinha lá 100, 200 sócios num sindicato, que de repente tinha 5, 6 mil numa base e tinha 200 sócios. Então, o fim do imposto sindical era uma reivindicação nossa, desse sindicalismo combativo, de não ter a interferência do Estado na nossa forma de organização e muito menos nos sustentar. Então, quem sustenta o nosso sindicato são os trabalhadores organizados, os trabalhadores sócios, né? As ações do sindicato contra as empresas que não cumprem a legislação trabalhista e aí pagam processos altíssimos, porque o sindicato vai lá buscar de volta aquilo que eles tiraram dos trabalhadores e vem para o sindicato as sucumbências, né, desses processos. Então nós não dependemos do imposto sindical e nós não queremos a volta dele de maneira nenhuma. Agora, Jair, eu participei um ano atrás de uma sindicalização premiada. Eu e a Cris fomos convidados por vocês para fazer o sorteio. E ali tinha uma urna, né, onde a gente sorteava os sindicalizados, uma urna enorme com milhares de associados. Quantos associados temos nos metalúrgicos hoje? Nós temos 18 mil sócios. É muita coisa. Categoria de quantos? Ainda é pouco, nós queremos mais. Mais no sentido, porque
o trabalhador sindicalizado, GR, eles, talvez, e esse é muitas vezes, o conjunto dos trabalhadores não entende como é que os patrões e o capital nos olham. Então, o ato de ser sócio do sindicato não é só ser sócio do sindicato para você poder acessar o departamento jurídico, o departamento de saúde do trabalhador. O sindicato não faz atendimento de saúde, de pronto-socorro, de doença. Não, lá é saúde para verificar o trabalhador que adoeceu, que acidentou. Então, não tem atendimento de plantão. Então, não é por conta da colônia de férias que o sindicato tem em Caraguá, não é por conta do clube que tem ali na divisão Campinas-Limeira, mas o ato de associar é o ato da defesa do teu sindicato. Ser sócio do sindicato, primeiramente, significa isto: você defender o teu sindicato. E até porque o patrão defende o dele. Vamos dar um exemplo aqui. Que necessidade tem a Bosch, já que nós estamos do lado aqui? Manda um abraço pra galera que tá ouvindo a gente. É isso aí, comparada da Bosch, vocês viram aí, nós vamos falar do acontecimento que teve aí, desconstruir esse vídeo que esse bolsonarista pelego fez circular aí e não contou toda a verdade. Daqui a pouco o Jerry vai falar disso e nós vamos explicar. Falar. Então, como eu estava dizendo, Jerry, esse ato de ser sócio significa primeiramente isto: defender o teu sindicato. Como eu estava dizendo, por que a Bosch tem necessidade de ser sócia do sindicato dela, que é o Sindipeças? E por que a Bosch paga o sindicato dela e não é 1,5% do lucro da Bosch? Ela paga o sindicato dela porque ela sabe que ela precisa do sindicato dela, que é o Sindipeças, para defender ela, como é agora. Por exemplo, processo de campanha salarial, que nós vamos falar disso aqui também. Quem negocia pela Bosch não é a própria Bosch, é o sindicato que representa ela, que é o Sindipeças. Eu trabalhei no sindicato dos trabalhadores do comércio de minérios, Ultragás, essas grandes empresas do ramo de petróleo, e fui para uma reunião de negociação. Tinha até psicólogos assessorando os patrões. Sabe? Estudar a gente, você está entendendo? Então, assim, as pessoas que estão aí no chão da fábrica não percebem, por exemplo, como é que é essa briga com os patrões. Eles colocam até psicólogos, né, para fazer um estudo da gente, para ver como é que a gente vai reagir diante do não deles. Exatamente isso que acontece. Nos metalúrgicos também é assim. Sim, nós tivemos uma negociação, inclusive, com esse Sindipeças que representa a Bosch, a Ita, a Marelli, a Valeô, as empresas mais reacionárias aqui do setor de autopeça de Campinas. E chegando na negociação, tinha uma pessoa que não era, né, uma mulher que não era, porque a gente conhece todo o pessoal, e ela não falava. Ela só simplesmente observava o nosso gesto, a forma de falar, a forma de gesticular, e tentando captar de nós a nossa reação sobre tudo aquilo que os patrões falavam. Num determinado momento eu perguntei: vocês não vão apresentar essa pessoa aqui para saber né, quem que ela representa aqui, de que empresa que ela é, quem é ela? Aí eles olharam para lá: não, é que ela está fazendo um estudo de comportamental. Tá, mas por que conosco, né? Não, é que ela é psicóloga, a gente contratou para ver como... E aí nós falamos assim: ó, então se ela não tem uma função de negociação, nós estamos pedindo a retirada dela da reunião. Tem sentido ela ficar nos estudando, né? E aí eles falaram: então, mas não, falei, não, a gente não tá autorizando ela a fazer aqui um estudo sobre o nosso comportamento aqui na reunião, a não ser que se ela quisesse entender, ela vai lá no sindicato, aí a gente conversa, vê concretamente para que é o estudo e tal. Aí eles tiraram ela da reunião. Jair, vou chamar um outro debate aqui sobre a reforma trabalhista. Eu participei como assessor do sindicato lá do Sindiminérios, participei abertamente, né, de negociações e também acompanhei a questão. Eu fiz parte da Bendix. Também Bendix. Trabalhei lá na Bendix. A antiga Bendix, eu, Renatinha, a gente tinha um grupo clandestino de fábrica.
porque a gente tinha um mapeamento da empresa, com esse mapeamento a gente sabia o que a gente queria, quanto que íamos pedir de aumento. Hoje a gente percebe que as empresas também têm uma organização no local de trabalho contra a ação sindical. Muito forte. E aí eu vi, por exemplo, na Ultragás, por exemplo, eles fizeram um abaixo-assinado a mando do patrão para poder forçar o sindicato a assinar o acordo coletivo proposto pelo patrão. Né? Como é que vocês estão acompanhando esses novo formato, esse novo modelo aí que vem com a reforma trabalhista? Então, Gerry, olha bem, coincidentemente, Gerry, nós vivemos uma situação desta aqui na Bosch, porque a Bosch, nós sempre vamos falar da Bosch, porque a Bosch sempre operou para o lado mal, no sentido de querer, né, acabar com o sindicato. Quando começou na década de 90, o debate sobre banco de horas, o Sindipeças, que representa a Bosch, as empresas de autopeças, como o sindicato se posicionou contrário ao banco de horas, dizendo para os trabalhadores o que significava o banco de hora e que a gente não iria fazer os acordos de banco de hora aqui na nossa base, eles buscaram o Ministério Público do Trabalho. Olha bem, o Ministério Público do Trabalho, certamente a justiça como um todo deve existir para defender o lado mais fraco na relação capital e trabalho. O lado mais fraco na relação capital e trabalho nunca é o patrão, né? É sempre o trabalhador. E como nós se negamos a fazer, e estava no auge aquela coisa e tal, eles fizeram uma denúncia, o Ministério Público nos chamou lá para saber por que os metalúrgicos de Campinas não queriam levar em votação as propostas se os trabalhadores queriam ou não fazer o banco de hora. Estou falando isso para responder exatamente o que você estava falando. Por quê? Porque a Bosch pegou os trabalhadores que são conhecidos como pelego, uma parte, inclusive, de pessoas, de trabalhadores, não que trabalham no horário administrativo, não é todo trabalhador que trabalha no horário administrativo que é do setor administrativo. E fez exatamente isso, um abaixo-assinado, para que o sindicato viesse votar o banco de hora na Bosch. Nós dissemos que a gente não ia, porque a gente tinha uma decisão de Congresso, que o Congresso tinha decidido, o Congresso da categoria decidiu que os metalúrgicos de Campinas e região não iria fazer votação de banco de hora empresa por empresa, e eles queriam que votasse empresa por empresa, já com a lógica de dividir os trabalhadores na sua tomada de decisão, não por categoria, mas por empresa. E a Bosch, naquele momento, para fazer com que os trabalhadores voltassem a favor do banco de horas, ela disse que antecipava a primeira parcela do 13º, porque nós estávamos mais ou menos nesse período, para que os trabalhadores votassem a favor disso. Quando a Bosch fez isso, nós fomos no Ministério Público dizendo assim, nós não vamos votar, porque a Bosch, além de coagir com abaixo-assinado internamente, ela está dizendo para os trabalhadores que, né, após a aprovação, olha o objetivo, após isso, ela não falou, ó, só pago se aprovar, mas ela diz claramente, após a aprovação, então significa que se não aprovasse não teria. Aí nós fizemos a denúncia do Ministério Público e não fizemos assembleia, mas é isso, eles trabalham com essa lógica. Eu chamo a atenção, Jair, porque assim, hoje, por exemplo, o que eles fizeram hoje na reforma trabalhista? Colocaram a questão da faca no pescoço, né? Que eu chamo muito isso, que é o seguinte, que o trabalhador ele pode, ou a empresa pode, fechar um acordo coletivo diretamente com o trabalhador, ou diretamente no conjunto dos trabalhadores, sem passar pelo sindicato. Eu fico imaginando, por exemplo, como seria, por exemplo, o trabalhador da Bosch que não tivesse assinado esse abaixo-assinado. É facão. Né? Então, assim, quem tem a disposição e a legitimidade para falar é o sindicato. Porque o sindicato não passa por essa pressão. Sim. Né? Então é importante a gente chamar a atenção dos trabalhadores que quando o patrão chama você no TTT, te faz assinar alguma coisa, o sindicato é que vai representar e dizer, olha, peraí, vamos ouvir os trabalhadores e tal, e depois ele discute. Mas quando tenta atropelar o sindicato, desculpa aqui o termo, sempre dá merda, né, velho? Com certeza. Veja bem, Zé, e os ouvintes aqui da Noroeste, os companheirados que tá na escuta aí. O patrão, ele pensa diuturnamente de que maneira ele vai agir para acumular o lucro dele.
Porque o objetivo do patrão é esse, é a acumulação de lucro. E, consequentemente, nesse debate de reforma trabalhista, reforma da Previdência, mas estamos focando aqui na reforma trabalhista, o que os trabalhadores precisam ter claro? Eles utilizam um argumento conhecido do conjunto da sociedade, do conjunto dos trabalhadores, positivo. Se vai fazer uma reforma, é para melhorar. Você não faz uma reforma na sua casa e depois que você fez a reforma, você olha e fala assim, pô, ficou pior. Não, você faz porque está ruim e você quer fazer uma reforma para melhorar, para te dar um conforto maior. Então o conceito é positivo. Então qual foi o conceito que eles utilizaram? A CLT é muito antiga, de 1947. Nós estamos no século 21, 2021. Como é que um documento de 1947 pode ser atual em 2021? Então, portanto, a sociedade se modernizou, a relação de trabalho se modernizou. Então, a CLT é atrasada, por isso que precisa reformar, olha a lógica. CLT antiga, velha, vamos reformar e fazer uma lei nova. E numa lei nova para atender às necessidades do momento. Esse foi o argumento. E o outro argumento é, olha, tem um desemprego. Se a gente reformar, nós vamos conseguir dar mais emprego. Quem que não quer trabalhar? Né? Não trabalhar não, quem que não quer emprego? Porque trabalhar não significa estar empregado. Né? O trabalho, ele não está associado à remuneração. O que está associado à remuneração é o emprego. Então o trabalho tem que ser um emprego remunerado. Fizeram isso e os trabalhadores, infelizmente, acreditaram que ia fazer uma reforma, que ia combater o desemprego, que ia aprovar a terceirização irrestrita e os trabalhadores iam acabar com o desemprego. Aumentou o desemprego. E a reforma, depois de pronta, não trouxe nada. Aí o que é moderno? Porque nós precisamos melhorar, tornar a relação do capital e trabalho mais moderna. Você acha que você sentar com o seu patrão para negociar é moderno? Que modernidade que tem nisso? Que relação tem essa? É moderno você poder trabalhar na lógica do contrato intermitente? Então não, eu tenho a carteira assinada. Então você pode trabalhar na Bosch, você pode trabalhar numa outra empresa, né? Porque é a lógica do contrato intermitente. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. A mesma coisa é sobre isso que você acabou de falar. Então a empresa pode chegar num trabalhador e dizer o seguinte, olha, agora você vai trabalhar 7 dias por semana e o seu descanso semanal remunerado vai ser qualquer dia da semana, não precisa mais ser o domingo. Por quê? Porque lá na CLT e na Convenção Coletiva dos Metalúrgicos está dizendo que se você fizer hora extra, trabalhar além do seu horário, você tem que receber como hora extra, não é banco de hora. Se você trabalhar no domingo, não é que as empresas não podem trabalhar no domingo, pode, só que paga hora extra. E o que eles estão falando? Não, a gente quer trabalhar domingo e pagar como se fosse dia normal. Então não tem essa coisa de hora extra. E o descanso semanal remunerado que eles querem retirar? Nós não temos problema que você fique em casa um dia. Mas por que a gente tem que pagar esse seu dia que você vai ficar em casa, que é o descanso remunerado? Não, se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Então, tudo isso está na reforma. Tudo isso está na reforma, foi aprovado. Né? Foi aprovado. E aí esse é o principal problema, por quê? Porque o sindicato, Jerry e os ouvintes, para que existe o sindicato? O sindicato ele existe para construir acordos ou discutir direito para os trabalhadores que são maiores do que está na lei. Porque se for para um sindicato existir só para fazer a empresa que cumpriu o que está na lei, não precisa, já tem a justiça para isso. Então o sindicato tem que negociar acordos que são maiores. Gê, eu tô acompanhando aqui essa conversa com muita atenção. Eu vi um caso, por exemplo, eu quero aproveitar aqui e elogiar aqui o Sotomayor, que é o desembargador aqui do Ministério da Justiça do Trabalho. O sindicato entrou com uma ação contra o sindicato patronal que retirava direitos do acordo coletivo. Correto. Ele foi lá e condenou o sindicato patronal a manter os acordos coletivos, os avanços que tinham, e ainda deu uma multa. Ou seja, o que está na lei se cumpre. Exato. O que está no acordo coletivo se cumpre. O papel do sindicato é avançar para que
e garanta melhores condições. Então, assim, eu entendo perfeitamente o posicionamento de vocês. Porque quando vem o patrão numa mesa de negociação e fala, nós vamos tirar tanto da PDR, nós vamos tirar isso aqui, nós vamos tirar isso aqui. O sindicato tem que dizer não, porque está na lei. Exatamente. Né? Quem descumpre a lei é o patrão. Exatamente. Então, como você mesmo disse, então, por exemplo, nós estamos agora entrando num processo de campanha salarial. A gente vai falar sobre É? isso. Vamos começar agora? Pode ser, mas vamos só voltar, vamos. né, só para voltar nesse ponto anterior que nós estávamos. Então, portanto, não tem nada de modernidade um trabalhador fazer esse acordo do contrato intermitente, do banco de horas, porque o banco de horas, como a gente começou falando, ele só poderia ser feito com o sindicato. A reforma trabalhista diz que não precisa mais do sindicato. Então a empresa pode chegar para o trabalhador individual ou daquele setor e dizer, nós queremos um banco de hora nessa máquina, nesse setor. E se esse trabalhador, e óbvio que é aquilo que você falou anteriormente, como é que ele vai falar não? Então a reforma trabalhista diz, se o sindicato se negar a fazer, então óbvio que o sindicato vai se negar. Então a empresa pode fazer direto com o trabalhador. E aí é óbvio que ela vai chegar lá para o trabalhador e falar assim, a partir de hoje você vai fazer banco de hora assim, assim, assado, e ele vai dizer não. Então é isso que os trabalhadores precisam compreender, que o sindicato existe para isso, para dizer o não que ele não pode falar, porque se ele disser o não, ele vai ser demitido, vai perder o seu emprego, e nós vivemos numa sociedade que nós dependemos do nosso trabalho para sobreviver. Então a gente precisa do emprego. Então, obviamente, não é ser pelego por conta disso. É porque não existe herói vivo, né? Todos os heróis que nós conhecemos são mortos, então não dá para dar uma de herói. E também não é que o sindicato seja herói, mas é que o sindicato tem legitimidade para sentar na mesa com a empresa e dizer, esse acordo nós não vamos fazer por isso, por isso, por isso, e ninguém vai perder o emprego por conta disso. Então, por isso que a reforma trabalhista foi um atraso nas conquistas dos trabalhadores de 3 décadas. Nós recuamos há 30 anos atrás em termos de direitos, quando aprovada a reforma trabalhista de 2017. Agora, Gê, você colocou aqui o seguinte, que a parte da estrutura sindical, o sindicato dos metalúrgicos não perdeu porque já havia rompido antes. Porém, depois dessa reforma, não pegou o sindicato economicamente, mas como é que está essa questão das retiradas de direitos nas categorias, nas empresas, e eu costumo chamar de faca no pescoço, chamar o trabalhador, assina aqui, o acordo é esse. Como é que o sindicato está resistindo a isso? Sim, pegou sim economicamente o nosso sindicato também, e de que maneira que pegou? Porque se construiu um discurso de que sindicato não serve para nada, que o trabalhador não necessita do sindicato, como esse que você está falando, um processo de demissão muito grande, principalmente dos trabalhadores com mais tempo de empresa, e os trabalhadores que estão chegando no mercado de trabalho agora, um pouco com essa visão, porque não viveram nada e entraram um pouco no discurso aí do atual presidente do país aí, esse homem aí que eu não pretendo falar o nome dele. Então, nesse sentido, nós também fomos atingidos, caiu a nossa receita, porque a demissão dos trabalhadores, nós tínhamos na nossa base em torno de 68 mil trabalhadores. Então hoje nós estamos com ao redor aí de 47 a 50 mil. E uma parcela terceirizada, então trabalhador que está dentro da empresa, mas que não é metalúrgico. Então assim, todos os trabalhadores da Bosch não são metalúrgicos. E não são mais os terceirizados como era no passado, quem trabalha na portaria, na limpeza, no refeitório. Não, a terceirização ela entrou na produção direta. Os trabalhadores, por exemplo, que são conhecidos como trabalhador temporário. Trabalhador temporário, quando ele foi criado lá na década de 90, ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o nome já diz temporário, sazonalidade.
As empresas fraudam essa lei 6.019, dizendo que a demanda dela é sazonal. Não é. Não tem demanda de sazonalidade na Bosch, na Eaton, não. Então eles contratam, e antes da reforma, era 90 dias, se persistisse, tinha que efetivar. Agora um trabalhador fica dentro de uma empresa durante 9 meses, e não é trabalhador efetivo daquela empresa. E não é considerado metalúrgico para efeito jurídico. Acho que foi na Motorola que a gente viu, por exemplo, o cara ligou aqui, fizeram uma cobertura de uma atividade de vocês na Motorola para incluir os trabalhadores terceirizados. Na Samsung. Samsung. Isso. Porque fábrica de celular é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E vem tudo da mesma região. Tudo lá do Oriente. Lá. Tudo lá. Então, assim... desculpa. O trabalhador falou, gente, eu trabalhei como temporário 1 ano e meio na empresa. Exatamente. Né? E não pode ser, Então, esse é o ponto. Então, assim, tem muito. Então, hoje, a maioria das empresas contrata assim, então, assim, esse trabalhador não pode ser sócio do sindicato, porque eles não são trabalhador efetivo. E nós estamos peitando isso no bom sentido, nós estamos enfrentando essa realidade, dizendo que, primeiro, que esses trabalhadores, eles não são trabalhadores temporários, eles são trabalhadores, né, enquanto tiverem vida, então não é temporário, não tem um tempo padrão. E nem são terceirizados, como normalmente costumo dizer, trabalhador terceirizado. Não, o trabalhador não é terceirizado, não, ele trabalha numa empresa terceira, mas ele não é um trabalhador de terceira categoria. Até porque as empresas querem que esses trabalhadores produzam a mesma qualidade, com o mesmo efeito, com a mesma capacidade daquele que é efetivo. Então esses trabalhadores não podem ser sócios. É aí que afetou a nossa receita. Por quê? Porque eles demitiram trabalhadores, e esses trabalhadores que eram sócio vai para uma outra empresa e entra temporário. E não pode ser sócio. Então a nossa receita foi atingida. O que a gente tem discutindo, e inclusive está na nossa pauta para essa campanha salarial? Da inclusão desses trabalhadores terceirizados, entre aspas, ou trabalhadores temporários, que eles tenham o direito de ser sócio do sindicato enquanto eles estiverem naquela empresa. Bom, ele vai ficar 9 meses na Bosch, então, se ele quiser ser sócio do sindicato, enquanto ele estiver na Bosch, ele é sócio. Então, é isso que tem acontecido aí. Tá certo, Jair. Muito bom, estamos aqui, são 11 horas e 5 minutos. O programa termina até as 11h30, mas eu estou recebendo aqui Jair dos Santos, ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, um sindicato que tem história. Se hoje o trabalhador metalúrgico estufa o peito e diz, eu sou metalúrgico, né, porque é uma categoria que tem história, participou das greves históricas que derrubou a ditadura. Aqui em Campinas derrubou o sindicato Pelego na década de 80, no início da década de 80, e nunca mais abriu mão de fazer luta. Nós aqui da Vila Boa Vista, a gente acorda sempre, né? Uma ou duas vezes por ano com o carro de som dos metalúrgicos chegando arrepiando na empresa, e a gente fica feliz. Isso criou cultura aqui na Boa. Opa, vai ter greve na Bosch, né? Então, assim, criou aquela cultura, né, de que o sindicato chegou para lutar e o bicho vai ferver, né? E aí sempre leva aquele alerta, mas o sindicato, quando chega lá, é porque todas as negociações já foram esgotadas. Sim, com certeza. Todas as negociações já foram esgotadas. Então, vamos falar da campanha salarial, né, Gê? A campanha é anual. Anual. Estou me lembrando de uma muito legal. Acho que foi a segunda campanha salarial dos metalúrgicos, eu estava na Bendix, que era Acorda Peão. Que tinha Peão. Tinha aquele, aquele Zé do Prato, né, dos rodeios, segura peão. E aí tinha Acorda Peão, era uma corda, uma forca. Uma forca, uma corda, peão. E aí, assim, essa campanha salarial é anual. É anual, então. A nossa database, ela é 1º de setembro. Então, todo ano, no dia 1º de setembro, em teoria, nós teríamos que anunciar numa Assembleia Geral, qual será o reajuste, por isso que eu estou dizendo, qual será o reajuste e qual será o aumento real. São duas coisas.
e qual será as cláusulas sociais, então as cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Porque as pessoas ainda, uma parcela significativa dos trabalhadores, e olha que nós estamos falando de uma categoria como a nossa, que você acabou de falar, que é um sindicato que atua. Hoje, por exemplo, nós estivemos na Mercedes, nós estivemos na Toyota, nós estivemos lá em Americana. Então, assim, todo dia o sindicato está em alguma fábrica da categoria, fazendo assembleia, levando material. E ainda tem trabalhador que ainda acha que é o governo que dá o aumento. Tipo assim, quando que vai ser o dissídio? O dissídio é quando tem um julgamento de greve. Então, nós, todo ano, a nossa database é 1º de setembro e a gente tem que entregar a pauta lá no sindicato patronal 60 dias antes. E, em teoria, por que 60 dias antes? Para negociar nesse período e no dia 1º de setembro... Cair na conta. Exatamente. Se no dia de 1º de setembro não chegou num acordo lá no sindicato patronal, aí não tem outro caminho. Tem que vir para a porta da fábrica e discutir ali naquela fábrica por fábrica, porque já está no período da database. Então nós entregamos a nossa pauta no dia 24 de junho, em todos os sindicatos patronais. E demos start das assembleias no dia 28. Nós fizemos a primeira assembleia de campanha salarial de forma mais organizada, que é aqui a gente vai falar daqui a pouco, que foi aqui na Bosch no segundo turno. Me explica uma coisa, Zé. A database é sempre assim, né? Tem a reposição, né? A reposição salarial do período, tal, não sei qual que é o índice, é INPC ou IPCA, né? E aí, assim, é obrigação do patrão cumprir a cláusula da reposição salarial, obrigação, por lei. Mas muitos não querem, né? Isso. E aí tem uma outra coisa que vocês, como você colocou, tem que avançar, né? Então os trabalhadores se reúnem antes, discutem, nós queremos avançar em quê? Aonde nós vamos avançar? Nunca vai colocar em discussão de retirar algum direito por parte do sindicato. O sindicato nunca coloca isso, olha, vai estar difícil, vamos tentar ver se a gente retira alguma coisa. Porque eu vi já sindicato pelego falar assim, olha, vamos apresentar uma proposta menor, né, do que foi do ano passado, para a gente ganhar, tal. Não é isso. Não, né? Nós não trabalhamos nessa lógica. Eu já vi isso, viu, Não, tem, a gente vê também. Por exemplo, o que é a nossa pauta? A nossa pauta, Géry, como é que a gente tira ela? Não é tirar da minha cabeça, da cabeça da diretoria. A gente se reúne com os trabalhadores antes. E a gente tem um economista que é matemático, dá aula na USP, chama o professor Pompeu. Conheço. Né? Ele é quem faz todo o estudo econômico para a nossa categoria, para dizer o que nós devemos reivindicar economicamente. Então vai estudar como que está o faturamento das empresas em dólar, em reais, baseado na quantidade de trabalhadores. A gente se reúne com pessoas da área da saúde, como médicos, como me fugiu o nome dele aqui agora. Norton. O Norton era engenheiro de segurança, né? Também, sim. Mais médicos da área de trabalho, como o Dr. Júlio, como o Dr. Adilson, que é médico nosso do trabalho, que vai dizer como é que as doenças, né, relacionadas ao trabalho estão evoluindo, para a gente colocar na pauta e dizer... E que na realidade isso faz parte num apanhado de todo o acompanhamento do ano, Exatamente. né? Olha, que a empresa teve tantos trabalhadores com LER, teve tanto isso. O que a gente leva para a mesa como reivindicação é o resultado daquilo que a gente está discutindo no dia a dia com os trabalhadores para definir o que nós vamos reivindicar. Então nós estamos reivindicando na área econômica. Olha, é a inflação do período. O que é o período? Setembro do ano passado, né? De 1º de setembro do ano passado a 31 de agosto desse ano. Nesse período, nós vamos ver o que deu a inflação. Segundo o Banco Central, que é o do governo, e o índice que os patrões e o governo aceitam que os trabalhadores negociam é o INPC do IBGE. E depois eu vou explicar isso por quê. Então, segundo o IBGE, dia setembro do ano passado a 31 de agosto desse ano,
a inflação deve ficar em 12,5%. Aí o trabalhador pode dizer assim, opa, olha, nós vamos ter um aumento de 12,5%. Lê do engano, ele não está tendo aumento. Está tendo uma reposição. Porque ele perdeu, então assim, ele perdeu durante o ano. Não, então, de setembro do ano passado a agosto desse ano, o salário dele perdeu 12,5% do poder de compra. Então tem que repor isso. Por isso que chama reposição ou reajuste. E aí é uma reposição daquilo que é as perdas básicas da cesta de alimentação. Mas a inflação real é diferente disso. A inflação real é aquela que a gente ouve falar assim, ó, o arroz subiu 20% acima da inflação. Subiu 20% acima de 12,5%. A carne subiu 40% acima de 12,5%. Então, essa é a inflação real, que o patrão não quer repor para ele. Porque é a inflação do chamado preço administráveis. Por exemplo, gasolina é coisa básica. Gás de cozinha é básico. Desculpa, gás de cozinha é básico. Aluguel é básico. Roupa é básico. Telefone é básico. Os gastos que você tem com esses itens que eu falei não é medido para saber quanto que você gastou do teu salário para você poder... Eu sentei na mesa de negociação com o Sindicato Patronal do Gás, né? E eles falaram, né, vamos dar a reposição da inflação. Ou seja, a inflação foi 10%. Eu falei, mas o gás subiu 30%. É essa a questão que você está querendo dizer? Exatamente. O gás subiu 30%, por que você vai dar 10% de aumento? Então. E na maioria das vezes, eles aproveitam também a campanha salarial, o dissídio, para dizer, ó, aumenta mais 10% e fala assim, ó, nós estamos aumentando porque temos que aumentar o salário do trabalhador. Mentira. Pois é. Então, esse é o ponto. Então o trabalhador, ele só perde. Então ele só perde. E a outra coisa, por isso que eu estou falando, o governo não atua aí. Aonde que o governo dá aumento? Para os aposentados e pensionistas. Quem gera o aumento do trabalhador da Bosch, da Ito, da Marelli, da Singer, da Gevisa, aqui atrás de nós, é o sindicato. Se o sindicato não fizer negociação, esses trabalhadores não têm nem reajuste nem aumento. E tem trabalhador achando que não, que quem, quando chega na database, é o governo que vai dar o aumento para ele. Não, é o sindicato que representa ele que tem que fazer isso. A inflação hoje, ela precisa ser negociada, ela não é mais como era repassada automaticamente, porque a economia não está mais indexada. O Fernando Henrique desindexou. Então, mesmo para a reposição da inflação, se o sindicato não sentar e negociar, a empresa não é obrigada a repassar. Tanto que no ano passado, nós negociamos a reposição da inflação, que foi 10,42, e teve situações em que empresas queriam passar só 7%. E se o sindicato não fosse lá bater na porta e brigar, não teria. Então, além da inflação, que eu falei de 12,5%, que está repondo, nós queremos um aumento real de 4,29%, que é o que a gente chama de produtividade, que é aquilo que o trabalhador, nós fazemos uma média do setor de autopeça, das montadoras, e tiramos uma média. Então tem que dar os 12,5% mais 4,29%, num total de 17,33%. Que não é considerado aumento real, né, Claro velho? que Não é. É reposição de perda. Reposição de perda. Aumento real é outra coisa, porque a gente precisa tirar o boi da linha, o bode da sala, porque fala assim, porque nós colocamos aumento real no salário. Não, é reposição de perda. Exatamente. Agora, Jair, vamos falar então, iniciou a campanha salarial. Iniciou a campanha salarial. E aí? E aí agora... Como é que está as negociações? Então, olha, eu estou aqui... O que o patrão já falou que vai... Então, dizer... veja bem, Jé, como eu falei aqui no início da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, que a database, ela é uma vez por ano. E que nessa relação, a relação mais fraca nessa relação é o trabalhador, não é o patrão. Então, quem tem que reivindicar é o empregado ou o patrão? É o empregado. Porque o que o empregado tem para oferecer para o patrão para chegar na database e o patrão, através do sindicato patronal dele, mandar para o sindicato dos trabalhadores uma pauta.
Então, nós fomos lá e entregamos a nossa pauta. Nós queremos 12,5%, mais 4,5% de aumento real, 17,33%. Nós queremos aumentar, nós queremos diminuir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Nós queremos que os trabalhadores, que as mulheres que têm filho em idade de 0 a 6 anos, né, recebam um valor, porque elas não têm condição de deixar o filho na creche, então normalmente paga para uma vizinha, para um parente olhar. Então nós queremos que esse percentual que a gente chama de auxílio creche seja aumentado. Nós queremos o adicional noturno, né, não só até as 5 da manhã, mas até a hora que o trabalhador sair, porque o adicional noturno significa que você trabalhou à noite, mas você é até a hora que você sair. Tem gente que 8 horas da manhã ainda não saiu, e aí ele só recebe o adicional até as 5. Não, nós queremos que seja estendido até a hora que ele está trabalhando. Então essa é a pauta que está lá. Aí nós chegamos lá para o sindicato da Bosch, que é o Autopeça. O Autopeça falou assim, só que nós também queremos uma pauta aqui para vocês. Nós queremos reivindicar isso aqui dos trabalhadores. Ó. Nós queremos que os trabalhadores trabalham 7 dias por semana. Nós queremos reduzir o adicional noturno. Tudo que a gente pediu para aumentar, eles pedem o contrário. Então nós falamos que a gente queria reduzir a jornada para 40 horas semanais. Não, ele quer trabalhar 7 dias por semana. Nós falamos que a gente quer o adicional de turno estendido até a hora que sai. Ele está dizendo assim, não, eu só quero pagar 20%. Nós estamos falando que é 30%. Hoje é 30%, ele quer reduzir para 20%. Nós queremos ir para 50% de adicional noturno, ele quer reduzir para 20%. Nós queremos que o auxílio creche das mães que têm filho nessa idade seja de 0 a 6 anos. Ele quer porque fica de 0 a 2 anos. Imagina como se, né? Então, assim, tudo o inverso já. Então, logo, nós vamos ter uma discussão travada no sindicato patronal, porque eles não vão querer ceder o que nós estamos pedindo. E aí, o que nós temos que fazer? Bater nas portas de fábrica. Só que antes, Jair, a gente faz a assembleia nas fábricas para dizer no processo de mobilização. Porque assim, o sindicato, ele tem que... abriu a negociação, teve a contraproposta patronal, que não é contraproposta, né? Porque o sindicato não vai aceitar isso como proposta, óbvio. De forma alguma. E aí é o seguinte, o sindicato vai chamando os trabalhadores para informar, né? E aí, Jair, eu sempre costumo dizer uma coisa aqui. A lei sindical, ela garante com que o sindicato dialogue com os trabalhadores. Sim, está na CLT, está na Constituição. Está na Constituição, que é a liberdade e autonomia sindical. Na maioria das vezes a gente vê segurança, polícia, a gente vê violência, né, quando o sindicato chega lá. Porque na maioria das vezes, cara, eu peguei, por exemplo, qual foi a empresa que eu fui fazer com vocês? Foi a... Indisa. A Indisa é interessante, né? O sindicato chegou lá, fazia a negociação, para fazer a conversa com os trabalhadores, e aí a gerente do RH ficava ligando, olha, você vem direto e entra. Vem direto e entra, porque a polícia vai garantir que você entra. Não dê bola para o sindicato. Então, assim, ficou configurado, Jair, na minha opinião, e eu recebi informações na rádio, enquanto a gente estava ao vivo, o pessoal mandava, que era o seguinte, o patrão ligava antes e falava, olha, o sindicato vai estar lá. Passe por cima do sindicato junto com a polícia, que a gente garante. Exatamente isso. Então, isso acontece, Jair, hein? Direto, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tem fábrica, por exemplo, a única fábrica, não é que ela é boa, ela só cumpre o que está na CLT e na Constituição. Que não chama a polícia, né, para intervir nessa relação, é a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, nós já tivemos greve lá que durou 25 dias e a polícia até passava lá tal, mas não tinha nenhuma interferência. Não tem problema que a polícia vá, Jair. Claro. A polícia está aí, a segurança do Estado. Inclusive para garantir a sua segurança. Exatamente. O nosso problema com a polícia é a intervenção dela. Eu vi na Indisa o trabalhador chegando e o policial chega no trabalhador e fala assim,
eu tô aqui para te proteger. Quer entrar, entra. Você vai entrar, eu garanto que você entra. Pô, já chega Até sabe, porque, intimidando também. Até porque o agente para os trabalhadores para fazer primeiramente a assembleia. E na assembleia a gente decide. Quem decide na assembleia? Os trabalhadores que votam, não é a diretoria do sindicato que está lá. E nunca está a diretoria presente em toda. Normalmente são os trabalhadores reunidos em assembleia que decide o que vai acontecer. O sindicato pode opinar e sempre opina. Nós achamos que o melhor caminho é por aqui, mas vai fazer a votação e os trabalhadores votam se eles querem seguir aquilo que o sindicato está orientando ou não. E após a assembleia, entra para trabalhar. Então o que a polícia vai fazer nas portas de fábrica é impedir o sindicato de fazer a sua ação sindical. Então, eles vão para a porta da fábrica. Se a polícia não deixa o trabalhador, o sindicato dialogar com o trabalhador, ela está descumprindo a lei e está cerceando o direito do trabalhador de dialogar. É isso. Porque eles falam assim, não, a gente está aqui para garantir o direito de ir e vir. O sindicato não interrompeu o direito de ir e vir. A função do sindicato é obrigação, a fazer assembleia é obrigação de fazer do sindicato. Então, portanto, a polícia só pode dizer que o sindicato está impedindo o direito de ir e vir após a assembleia. Após a assembleia que os trabalhadores votou e decidiu que quer entrar para trabalhar e o sindicato vai lá e faz o quê? Não, você não vai entrar. Aí sim, do contrário, não. Do contrário, e mesmo no piquete, nós temos decisão aqui do tribunal, e foi até Brasília, e nós ganhamos. Que o sindicato, inclusive, tem o direito de, a gente chama de piquete, mas de persuadir. De buscar convencer os trabalhadores a ficar numa assembleia, a ficar numa greve. Tem legitimamente esse direito. Na Indisa, eu vi o polícia impedindo o diretor do sindicato de conversar com o trabalhador para dizer, olha, fica com a gente e tal. Quer dizer, isso vai acontecer de novo. Isso acontece todo dia, já. Com exceção disso que eu te falei. Vamos lá. Estabelecer um acordo. Rádio Noroeste e Sindicato dos Metalúrgicos, a gente acompanhar isso. Porque nem diz, a gente denunciou e ficou uma situação complicada, até para a polícia. Né? Para nós seria fundamental se a Rádio Noroeste tivesse as condições de estar conosco nesse período aqui, que nós vamos estar nesse período de campanha salarial, de agora até primeira quinzena de dezembro, no ditado popular, chama o couro vai comer. Porque é o período que... Operação Ralacu. Não tem jeito. Então vai ter assembleia, vai ter paralisação, vai ter mobilização, querendo a polícia, não querendo a polícia, querendo o patrão, não querendo o patrão. Por quê? Porque nós somos um sindicato livre, autônomo e que tem compromisso só com os trabalhadores e com a luta da classe trabalhadora. Então, portanto, ninguém vai nos impedir. Vamos fechar um acordo. A Noroeste vai cobrir, é só vocês convidar, viu, Jair? Vai ter uma assembleia amanhã. Já está convidado, já está selado o acordo. E os companheiros e as companheiras que estão ouvindo a rádio passem a ouvir muito mais, porque em toda a porta de fábrica onde nós estivermos nesse período de campanha salarial, a Rádio Noroeste vai ser a nossa voz ativa lá para chegar na casa de vocês, para levar para vocês o que está acontecendo ali, ó, ao vivo, né? Ao vivo, como a gente sempre faz. Já são 11 horas e 26 minutos, nós terminamos sempre às 11h30. E aí faltou alguma questão que eu quero chamar a atenção aqui. O que aconteceu na Bosch? Alô, galera da Bosch, vocês estão ouvindo aqui, né? Todo mundo, lá tem uma sessão lá, dos legionados que chamam, que tem um rádio ligado lá, que o pessoal ouve muito mais a rádio do que o próprio barulho das máquinas. Maravilha. Né? Então, ó, tá lá o Perna, tá lá o Tatu, tá lá o Januário, tá lá como é que é o nome dele? O Fernando, né? Então, conta o que aconteceu, porque foi no segundo turno da Bosch, né? Isso. O que aconteceu, Jair? Primeiro, um salve aí pra rapaziada aí. Todos esses nomes que você falou aí, a gente sabe quem conhece. Então, o que aconteceu na Bosch no dia 28, agora de junho? Foi o início da campanha salarial, como eu falei. E nós viemos fazer aquilo que GR e todos que estão nos ouvindo. É obrigação de fazer. Se o sindicato não fizer isso, ele está prevaricando. Um dirigente sindical
que não faz assembleia está prevaricando, precisa ser impeachmentado, porque é o básico, ele tem que fazer isso. E aí nós viemos dizer para os trabalhadores da Bosch, ó, entregamos a pauta no dia 24, estamos aqui hoje fazendo a assembleia e falar da pauta. Fizemos uma assembleia maravilhosa já. Os trabalhadores chegaram, estão de parabéns os trabalhadores do segundo turno, desceram do ônibus de boa, foram para debaixo da estação lá da rodoviária, lá do outro lado da pista, e mais uma parte foi lá para a portaria. Ouviram a assembleia o tempo todo, que tudo que o sindicato tinha que falar, o Márcio, o Maluco, o Ronaldo, o Enes, eu falei da campanha salarial. Durante o transcorrer da assembleia, como a Bosch viu que os trabalhadores estavam tranquilos, sem pressão, chegou no mínimo umas 5 viaturas. E eles já chegaram dizendo o seguinte, aí como eles veem que os trabalhadores estão de boa, eles falaram assim, ó, nós vamos multar os carros. Tipo assim, para forçar os trabalhadores a pegar o carro, porque o pessoal que vem de carro. E aí me chamaram lá. Eu falei, não, você vai multar o carro por quê? O carro não está lá na via, o carro está aqui dentro do espaço. Já vem com a intenção da maldade. Exato. Né? O carro está aqui dentro do espaço da Bosch, você vai multar aqui dentro do espaço da Bosch. Aí eles viram que não tinha como, ficaram de boa. E lá dentro, do lado de dentro da Bosch, os seguranças e o Vilela, que todo mundo sabe quem é o Vilela. Quem é o Vilela? O Vilela é o chefe de segurança, um dos chefes de segurança da Bosch. Deve ser aqueles treinados, né? E aí, a assembleia transcorreu tudo normal. No final, a gente ainda fez uma votação, que os companheiros vão saber aí, dos 4 minutos, e que nós fomos explicar que parece que 4 minutos não é nada, né, Jair? Que é o tempo que a gente tem aqui para terminar a nossa entrevista. Mas vai esticar. Só que a Bosch utilizava 2 minutos, porque era o negócio do café, e ela eliminou isso, para não ter mais 2 minutos para tomar café. Parece que não é nada, 2 minutos não é nada. Só que faz a conta para saber o que significa. Então nós votamos contra a retirada, que a Bosch queria retirar isso. Votou, terminou a assembleia. Para a hora que o dirigente do sindicato vai tirar a faixa, né, o policial vem e provoca ele um e a faixa esbarra no policial. Para quê? Foi a senha para eles começarem a dar porrada. E aí, nisso, vem entrando um trabalhador da Bosch, que inclusive é reintegrado, fique bem claro, esse trabalhador que fez viralizar esse negócio no TikTok, ele é reintegrado com um problema de doença ocupacional, igual esses companheiros que ficam ouvindo a rádio lá no setor dos lesionados. Ele é lesionado. E ele só voltou a trabalhar na Bosch por conta da convenção coletiva dos metalúrgicos, porque a lei não garante que ele tivesse. Tanto é que a Bosch, vamos dar uma parte, a Bosch queria transferir. Lembra disso? Esse departamento dos lesionados para uma outra unidade, justamente porque lá no acordo coletivo não tinha estabilidade. Então, esse trabalhador, eu ia falar um negócio aqui, mas aí, né? Então, esse trabalhador, porque ele é um trabalhador, e não tem nenhum problema dele gostar do Bolsonaro, né? Não tem nenhum problema, esse é um problema dele, mas ele precisa saber o que o Bolsonaro fez. E ele falou assim, o sindicato vem aqui, ele tá gravando no vídeo, vocês vão ver, ele falando, e quem tá conversando com ele ali, quando ele passa num carro preto, não me lembro agora a marca do carro, é o Ronaldo, o Pato Rouco e eu, e ele não é barrado. Aí ele fala assim, porque a gente tem que falar, nós estamos fazendo assembleia, aguarda aí, estaciona o carro. Aí ele fala assim, não, o sindicato não faz nada para ninguém e ainda vem falar mal do presidente, né? O sindicato não faz nada para ninguém e ainda vem falar mal do presidente, e ele vai gravando isto. Só que quando ele está passando, já terminou a assembleia, e aí ele pega essa situação da polícia ali agredindo os diretores do sindicato, e que só coloca isso para viralizar. Mas ele não fala que a assembleia durou 40 minutos, ele não mostra todos os trabalhadores da Bosch do segundo turno em assembleia, ele não mostra no vídeo dele os trabalhadores votando o que o sindicato orientou para votar, contrário ao que a Bosch quer tirar dos 4 minutos. Isso ele não mostra. Ele fala que o sindicato veio fazer baderna na porta da Bosch. Mas eu vou deixar aqui com a Noroeste, com o GR, os vídeos de toda a Assembleia, os trabalhadores participando ativamente da Assembleia, e esse trabalhador, infelizmente, viralizou isso, dizendo que
passando uma ideia para todo mundo que a única coisa que aconteceu na porta da Bosch foi aquela situação. E a polícia agindo da forma como a polícia agiu, batendo nos diretores do sindicato. Você sabe que o papel da Rádio Noroeste é lutar contra toda e qualquer violação de direitos humanos. Isso é fundamental. E assim, eu estou sob proteção policial e tenho dialogado muito com o capitão Rafael, que é o comandante da área aqui, né? E eu quero que você me passe esses vídeos, que eu quero chamar o capitão Rafael aqui para falar sobre isso. Sabe? Que ele venha justificar o ocorrido. De preferência que a gente esteja aqui também. Isso, de preferência que você esteja aqui. Porque assim, a conversa, capitão Rafael, quando você vem aqui na rádio, já está tudo bem, então eu falo, capitão, eu sou perseguido por causa de posições políticas, e sou perseguido porque eu ando eu cobro o caminho da legalidade, vamos dizer assim. Agora não dá para admitir isso, capitão. Ou aqui de antemão já dizer, capitão, agredir dirigente sindical é crime, porque ele está no exercício da lei. Tá? Fica o recado aqui. Eu vou chamar o capitão Rafael para uma conversa, se possível, se vocês puderem estar presentes, tá? E é isso, né? A Assembleia é livre, os trabalhadores têm a liberdade de dialogar, de conversar, enfim, a liberdade sindical e a liberdade do nosso povo é a regra. Maravilha, a gente vem sim, vamos explicar tudo o que aconteceu, inclusive para ele, porque nós vamos, Jerry, nesse período daqui para frente, denunciar na corregedoria a ação da polícia nas portas de fábrica. A polícia não pode estar nas portas de fábrica cumprindo ordem dos RHs. Eles chegam, ao invés deles virem conversar conosco, saber, porque é nós que estamos fazendo a assembleia. Não, eles entram para dentro da empresa, recebem a ordem do RH e voltam para fora cumprir aquilo que a empresa determinou. Então, assim, é o Estado, o público na defesa do privado. Então, mesmo o Estado é para defender o lado mais fraco, não é para defender o lado mais forte. E o lado mais fraco nessa relação é o sindicato e os trabalhadores, não é a empresa. E o Estado virou um braço do capital para defender o privado. Tá certo. Fique então aqui o protesto do sindicato e vou receber as imagens, vou tornar pública aqui, né? E capitão Rafael, o senhor está convidado a vir aqui na Rádio Noroeste explicar essas agressões aos dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos, tá? A gente tem essa relação de diálogo, né? Mas também a gente quer entender que o seu trabalho tem limite, né? E a gente quer entender o que aconteceu. Jair, 11 horas e 36 minutos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A Rádio Noroeste está escancarada sempre para os metalúrgicos, para a luta dos trabalhadores. Essa é a nossa missão. E seja sempre bem-vindo. É a primeira vez que você vem aqui, né? Primeira vez, já. Então, seja sempre bem-vindo, Jair. Esse vídeo vai para as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook da rádio. E vocês podem acessar quando quiser. Muito obrigado aí pela sua vinda aqui com a gente. Gerry, eu que agradeço aqui a oportunidade, o Gerry, a Cris e a todos os ouvintes, a toda a direção da rádio, dessa oportunidade de poder vir falar um pouco aqui, né, sobre o sindicato, sobre a luta da classe trabalhadora. Quero aqui publicamente convencê-lo a estar conosco nesse período de campanha, porque a Rádio Noroeste é a voz ativa dos trabalhadores. Nós, trabalhadores, precisamos ser mais conscientes e ouvir a Rádio Noroeste, ouvir outras rádios comunitárias com o perfil da Rádio Noroeste, porque está cheio de rádio comunitária, aí de comunitária só tem o nome. Só rádio, nome, picaretagem. Exatamente, picaretagem, só reproduz o que produz a imprensa oficial, é contra, inclusive, as organizações do movimento social, contra os sindicatos. A Noroeste não. A Noroeste é aquela que nos exalta, que nos dá a voz e que nos dá a oportunidade de fazer o contraponto com a imprensa oficial. Nós, publicamente aqui, temos agido muito mal. Nós deveríamos valorizar mais essa rádio, valorizar mais esse espaço que é de grande valia para nós. Então eu agradeço mais uma vez em nome da diretoria e vamos estar juntos.
É isso. Vamos aqui estabelecer aqui o seguinte, Jair. Vamos estar juntos nessa campanha salarial. Se tiver que soltar a vinheta, orientando os trabalhadores sobre como que estão as negociações, a gente também pode chamar vocês a qualquer hora aqui para falar de como estão as negociações, como é que estão as coisas, convidar o povo para ir para as assembleias, e nós vamos designar a nossa equipe de jornalistas, do Reginaldo, eu, a Cristiane, para a gente estar fazendo a cobertura das atividades que vocês nos acionarem. Por quê? Porque para a gente fazer essas coberturas é importante que esteja ao vivo. Com certeza. Né? Sempre ao vivo, porque é a partir do momento que a gente entra ao vivo denunciando o que está acontecendo, alguém dá a hora e para de bater. Essa é real. Tá certo, Jair? Obrigado. Mais uma vez, Sindicato dos Metalúrgicos, muita luta vem pela frente com a campanha salarial. Valeu, firme, tamo junto. Muito bem, são 11 horas e 39 minutos. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Noroeste em Ação. Eu lembro a todos que eu vou estar saindo de cena a partir de quarta-feira. Vou fazer uma pequena cirurgia, mas depois eu volto, tá bom? Fiquem com a Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública. Sejam sempre bem-vindos conosco. Vem aí almoçando com música. Tchau, gente. Perfeito, Zé. Se sua vida tem uma música, ela toca na Noroeste FM.